Você lê sobre a segunda vinda de Cristo. Estuda as Escrituras. Sabe que ele voltará. Mas às vezes parece distante. Como algo que vai acontecer em um futuro muito longínquo. Joseph Smith viu nossa época através de revelação. E ele revelou 5 sinais específicos que aconteceriam antes de Cristo voltar. O mais impressionante? O 4º sinal já aconteceu. Você está vivendo nele agora. Neste vídeo, você vai descobrir esses 5 sinais. E quando chegar ao 4º, vai entender por que o tempo está mais próximo do que imagina. Fica até o final. Joseph Smith não viu apenas o pai e o filho na primeira visão em 1820. Ele viu nossa época. Ele viu os últimos dias. Ele viu os sinais que precederiam a segunda vinda de Cristo. E o Senhor revelou através dele algo poderoso. Escutai, ó vós, povos da terra, e vós, anciãos de minha igreja, ouvi juntos e escutai a minha voz, porque ela chama todos os homens, e não há quem escape, e não há olho que não verá, nem ouvido que não ouvirá, nem coração que não será penetrado. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículos 1 e 2. Não há quem escape. A segunda vinda de Cristo afetará cada pessoa na terra, incluindo você. Joseph Smith recebeu revelações específicas sobre os sinais que aconteceriam antes daquele dia. Não sinais vagos. Sinais específicos. Verificavis. Que você pode observar cumprindo-se hoje. São 5 sinais em progressão. 5 marcos proféticos que mostram onde estamos na linha do tempo dos últimos dias. Alguns já se cumpriram completamente. Outros estão se cumprindo agora, diante dos seus olhos. E um deles, o mais importante, depende de você. Quando você entender esses 5 sinais, vai perceber algo profundo. Você não está apenas lendo sobre os últimos dias nas Escrituras. Você está vivendo neles. Neste vídeo, você vai aprender cada um desses 5 sinais. O que Joseph Smith revelou. As evidências de que estão se cumprindo. E o que isso significa para você hoje. Vamos ao primeiro sinal. Primeiro sinal: restauração do Evangelho. O primeiro sinal profetizado era que o Evangelho de Jesus Cristo seria restaurado na terra. Por quê? Porque após a morte dos apóstolos originais, houve uma grande apostasia. A autoridade do sacerdócio foi perdida. Doutrinas foram mudadas. A igreja original de Cristo deixou de existir na terra. E o Senhor prometeu que, nos últimos dias, antes de Cristo voltar, o Evangelho seria restaurado. O Senhor declarou através de Joseph Smith. E também aos que ele a Joseph Smith chamasse e enviasse, para declarar a todas as nações o Evangelho eterno, a fim de que toda criatura possa ser instruída. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 4. Restaurar o Evangelho não era apenas trazer de volta doutrinas. Era restaurar a autoridade, o sacerdócio, o poder de agir em nome de Deus. Em maio de 1829, João Batista apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery e restaurou o sacerdócio arônico. A vós, meus conservos, em nome do Messias, confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho de arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 13, versículo 1. Logo depois, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque. E em 6 de abril de 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada. O primeiro sinal estava cumprido. Primeira evidência: sacerdócio restaurado por seres celestiais, não por homens. Segunda evidência: igreja organizada com a mesma estrutura da igreja original, apóstolos, profetas, etc. Terceira evidência: Livro de Mórmon publicado como testemunha adicional de Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson ensinou: a restauração do Evangelho de Jesus Cristo é o evento mais importante desde a ressurreição do Salvador. É o cumprimento de profecias antigas. Conferência Geral, abril de 2020. O relógio profético começou em 1830. Se o primeiro sinal se cumpriu, o que vem depois? Segundo sinal: Evangelho pregado globalmente. O segundo sinal profetizado era que o Evangelho seria pregado em toda nação, tribo, língua e povo antes de Cristo voltar. Jesus Cristo mesmo profetizou isso. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 14. E então virá o fim. A segunda vinda não acontecerá até que o evangelho seja pregado globalmente. Joseph Smith recebeu revelação específica sobre isso. Enviai os élderes de minha igreja aos confins da terra, proclamai o evangelho a toda criatura que ainda não o recebeu. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 64. Em 1830, quando a igreja foi organizada, havia apenas 6 membros. Todos em um pequeno vilarejo nos Estados Unidos. Hoje, menos de 200 anos depois, as evidências são impressionantes. A igreja tem presença oficial em mais de 160 países. Missionários pregam o evangelho em praticamente todos os continentes habitados. O Livro de Mórmon foi traduzido para mais de 110 idiomas. Existem mais de 17 milhões de membros da igreja espalhados pelo mundo. O Senhor prometeu. Porque, em verdade, o som deve sair deste lugar a todo mundo e aos confins da terra. O evangelho deve ser proclamado a toda criatura. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 64. E está acontecendo. Diante dos seus olhos. Como você participa deste sinal? Primeiro, compartilhe o evangelho com quem você ama. Você é parte desta profecia cumprindo-se. Segundo, apoie os missionários. Com orações, referências ou recursos. Terceiro, viva de forma que seu exemplo seja um testemunho do evangelho restaurado. O elder Jeffrey R. Holland ensinou. Cada membro é um missionário. Cada um de nós carrega a responsabilidade de levar o evangelho a todas as nações. Conferência Geral, outubro de 2016. Este sinal está em progresso avançado. E quando se completar totalmente, a próxima fase começa. Mas existe um terceiro sinal. E esse está acontecendo simultaneamente. Terceiro sinal: iniquidade aumenta. O terceiro sinal profetizado era que nos últimos dias, a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. Isso não é pessimismo. É profecia. O Senhor revelou a Joseph Smith. E naquele dia será ouvido de guerras e rumores de guerras, e toda a terra estará em tumulto e o coração dos homens desfalecer-lhes-á. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 45, versículo 26. O Senhor continuou. Porque eles me abandonaram e não guardaram o mandamento que lhes dei, e foi isso que ocasionou a aflição. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 15. Você vê isso acontecendo ao seu redor. Valores que antes eram universalmente aceitos agora são questionados ou rejeitados. O que antes era chamado de pecado agora é celebrado. E aqueles que defendem verdades eternas são frequentemente ridicularizados ou perseguidos. Não estamos julgando ninguém. Mas estamos reconhecendo que as Escrituras profetizaram que isso aconteceria. E está acontecendo. Como você se fortalece neste tempo? Primeiro, ancre-se nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Quando o mundo muda, as verdades eternas permanecem. Segundo, escolha deliberadamente viver de acordo com os mandamentos, mesmo quando não é popular. Seu testemunho se fortalece na adversidade. Terceiro, ame aqueles que pensam diferente, mas não comprometa seus convênios. Você pode ser compassivo sem abandonar verdades. O presidente Russell M. Nelson ensinou. Nos dias futuros, não será possível sobreviver espiritualmente sem a influência orientadora, diretora, consoladora e constante do Espírito Santo. Conferência Geral, abril de 2018. Este sinal não é motivo para medo. É motivo para preparação. Você vive em tempos proféticos. E quanto mais escuridão houver no mundo, mais sua luz precisa brilhar. E agora chegamos ao quarto sinal. Aquele que já aconteceu. E quando você entender, vai perceber que o tempo está mais próximo do que imagina. Antes de revelar o quarto sinal, aquele que já aconteceu e que prova que estamos vivendo nos últimos dias proféticos, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda outros santos dos últimos dias a entenderem os tempos em que vivemos e se prepararem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre profecias, preparação e os sinais dos últimos dias. E deixe um comentário. Qual desses 3 primeiros sinais mais te impactou? Restauração, pregação global ou aumento de iniquidade?
Agora vamos ao quarto sinal. E quando você entender o que Joseph Smith viu, vai perceber: o tempo está mais próximo do que você imagina. Quarto sinal: templos enchendo a terra. Este é o sinal que já aconteceu. E é o mais impressionante de todos. Joseph Smith profetizou que nos últimos dias, templos do Senhor encheriam a terra. Em 1844, quando Joseph Smith foi martirizado, existia apenas um templo, o Templo de Nauvoo. E ele nem estava completo. A profecia parecia impossível. Como templos poderiam encher a terra, se a igreja mal tinha recursos para construir um? Mas Joseph Smith tinha visto. O Senhor tinha revelado. Quando o templo de Kirtland foi dedicado em 1836, o Senhor prometeu: e a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras, e este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 110, versículo 10. Este é o princípio, o começo. Mettons Ploviriam. O profeta Isaías havia profetizado séculos antes. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e concorrerão a ele todas as nações. Isso está em Isaías, capítulo 2, versículo 2. Monte da casa do Senhor, o templo. Não um templo. Multiplos templos. Por toda a terra. E agora, observe o cumprimento. Em 2025, existem mais de 190 templos operando. Mais de 70 templos em construção. E mais de 90 templos anunciados. Isso significa que existem mais de 350 templos construídos, sendo construídos ou anunciados. De um templo em 1844 para 350 mais templos em 2025. Em apenas 180 anos. Templos em todos os continentes. Templos em países que antes eram fechados ao Evangelho. Templos em lugares que pareciam impossíveis. Rússia, China, África, ilhas remotas, grandes cidades, pequenas comunidades. Este sinal já aconteceu. Se você duvida, vá ao site oficial da igreja. Veja a lista de templos. Veja o mapa global. Você verá, templos estão literalmente enchendo a terra. O presidente Russell M. Nelson anunciou uma aceleração sem precedentes na construção de templos. Estamos construindo templos em um ritmo que o mundo nunca viu. Porque o Senhor está acelerando sua obra. Conferência Geral, abril de 2021. Por que isso é tão importante? Porque se este sinal já se cumpriu, se os templos já estão enchendo a terra, quanto tempo falta para Cristo voltar? Como você aproveita este sinal? Primeiro, vá ao templo com mais frequência. Você vive em uma época profética. Aproveite. Segundo, faça a obra pelos seus antepassados. O tempo é curto. Eles estão esperando. Terceiro, ajude outros a se prepararem para o templo. Cada pessoa que você ajuda a se tornar digna de entrar é parte deste sinal cumprindo-se. Este é o sinal que prova: você está vivendo nos últimos dias. E se o quarto sinal já se cumpriu, o quinto é sobre você. Quinto sinal: santos preparados. O quinto e último sinal é este: os santos dos últimos dias precisam estar preparados. Este sinal é diferente dos outros. Porque este depende de você. O Senhor ordenou claramente: se estáis preparados, não temereis. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 30. Se estáis preparados, não talvez, não eventualmente. Se estáis preparados agora. Jesus Cristo ensinou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e estavam preparadas. 5 eram insensatas e não estavam. Quando o noivo chegou, as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. As 5 insensatas ficaram de fora. O Senhor aplicou essa parábola aos últimos dias. E naquela ocasião haverá grande tribulação entre os filhos dos homens, mas meu povo será preservado. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 45, versículo 32. Meu povo será preservado, mas apenas se estiver preparado. Existem 3 áreas de preparação. Preparação espiritual, a mais importante. Você está vivendo dignamente? Está guardando seus convênios? Seu testemunho está forte? Não perfeição. Direção. Mas você está se movendo em direção a Cristo ou se afastando?
Preparação temporal, também essencial. Você tem reservas básicas? Alimento? Água? Um plano de emergência? A igreja tem ensinado Providence Living por décadas. Não é paranoia. É obediência. Preparação emocional, frequentemente esquecida. Você tem paz interior? Confia em Deus mesmo em incerteza? Ou vive com medo constante do futuro? O presidente Thomas S. Monson ensinou: preparem-se para cada responsabilidade necessária que possa vir a vocês. Não sabemos quando uma emergência pode surgir, mas podemos estar preparados. Conferência Geral, outubro de 2008. Como você se prepara hoje? Primeiro, avalie honestamente. Você está espiritualmente preparado? Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Segundo, comece com uma área. Não tente consertar tudo de uma vez. Escolha uma área, espiritual, temporal ou emocional, e comece hoje. Terceiro, ajude outros a se prepararem. Sua família, seus amigos, os membros da sua ala. Preparação não é egoísta. É coletiva. O status deste sinal depende de você. Os outros 4 sinais estão se cumprindo ou já se cumpriram. Este 5º sinal está em suas mãos. A pergunta é: você está preparado? Recapitulando os 5 sinais que Joseph Smith revelou sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro sinal: restauração do Evangelho na Terra. Status: cumprido em 1830. Segundo sinal: Evangelho pregado em todo o mundo. Status: quase completo 160 mais países, 110 mais idiomas, 17 mais milhões de membros. Terceiro sinal: iniquidade aumenta e perseguição aos santos. Status: acontecendo agora diante dos seus olhos. Quarto sinal: templos enchendo a terra. Status: já aconteceu, de um templo 1844 para 350 mais templos 2025. Quinto sinal: santos dos últimos dias preparados. Status: depende de você. Jesus Cristo ensinou claramente: portanto, sede vós também vigilantes, porque em tal hora que não imaginais, o Filho do Homem há de vir. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 44. Não sabemos o dia nem a hora. Jesus foi claro sobre isso. Qualquer pessoa que afirma saber uma data específica está enganada. Mas sabemos que os sinais estão se cumprindo. Se 4 dos 5 sinais já se cumpriram ou estão em progresso avançado, quanto tempo falta? Não sabemos. Mas sabemos 3 verdades. Primeira, Cristo vai voltar. Isso é certeza absoluta. Segunda, pode ser mais cedo do que você pensa. Os sinais estão se cumprindo rapidamente. Terceira, você pode estar preparado. Não é tarde demais. Ainda há tempo. A escolha agora é sua. Você pode continuar vivendo como se a segunda vinda fosse um evento distante. Ou pode viver como alguém que entende: você está nos últimos dias. O convite é: escolha uma área de preparação para começar hoje. Spiritual? Fortaleça seu testemunho. Leia as Escrituras diariamente. Ore com poder. Temporal? Comece suas reservas. Mesmo que seja pouco. Camise? Emotional? Desenvolva paz interior. Confie em Deus. Deixe o medo ir embora. Se este vídeo foi útil, compartilhe com sua família e amigos. Eles precisam entender os tempos em que vivemos. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre profecias e preparação. E deixe um comentário. Dos 5 sinais, qual mais te impactou? Quando Cristo voltar, você estará pronto. Até o próximo vídeo.